Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo de número 5, verso 1. Grandioso é o Senhor, aleluia. Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Só até aqui, pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver que Jesus é a figura central da Bíblia. Depois dele, o mundo nunca mais foi igual. Mas quem foi Jesus? Um professor? Um profeta? Um bom homem? Isso no tempo de Jesus, muitas pessoas já faziam essa pergunta. Quem era Jesus? E nós vamos ver que Jesus foi muito mais que apenas um profeta. Jesus foi muito mais que apenas um pregador. Jesus foi muito mais que apenas um bom homem. Jesus, ele era o Filho de Deus. Jesus, ele foi caminhado simplesmente porque ele era impecável. Jesus era puro de todo o coração, de toda a alma, de todo o ser. Não tinha ninguém igual a Jesus. Jesus era diferente dos demais que existiam ali. E nós vamos ver que Jesus morreu por nossos pecados, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. E agora nós podemos adorar o nome dele, porque ele ressuscitou e está vivo e reina a cada dia. Nós vamos ver em João, capítulo 14, no versículo de número 16. Respondeu-lhe então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele já disse isso porque ele é a palavra. Guarda isso agora, essa frase, Jesus é a palavra. Já guarda neste momento ela, porque o que eu vou mais falar para você agora é sobre a palavra. Jesus é o centro de tudo. É nele que nós encontramos a saída, é nele que nós encontramos o refúgio, é nele que nós podemos nos esconder, é nele que nós podemos confiar, é nele que nós podemos colocar totalmente a nossa fé, depositar tudo aquilo que nós queremos nele. É através dele que nós vamos conseguir todas as nossas conquistas, porque Jesus é o centro de tudo. Jesus é a palavra. E nós vamos ver que ele sempre vai estar conosco. E da mesma maneira, ele estava naquela multidão. Eu vou repetir. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. A multidão não estava atrás de cesta básica. A multidão não estava atrás de dinheiro, não estava atrás de bens materiais. A multidão não estava atrás de minha casa, minha vida, não. A multidão não estava atrás nem mesmo de cura, nem de milagre, não. A multidão estava atrás apenas da palavra. Eles comprimiam Jesus por causa da palavra. Eles só queriam ouvir a voz de Deus. E eu imagino no meio daquela multidão, um capotando por cima do outro: deixa eu passar aqui na frente, porque eu quero ouvir esse homem. A palavra dele é diferenciada, a maneira que ele fala é muito diferente. Eu quero sentir essa presença da maneira que ele fala, do jeito que ele age. As pessoas queriam apenas ouvir a palavra, porque a palavra transmitia tudo que elas precisavam. A palavra já bastava para eles. E a pergunta que eu tenho para você: há quanto tempo você não comprime mais Deus para ouvir a palavra dele? Há quanto tempo você não pede mais para Deus palavra? E nós vamos ver nos dias de hoje que as pessoas só querem pedir libertação. Mas eu quero falar uma coisa para você. Hoje é um culto de libertação, sim.
Mas a palavra é quem vai gerar libertação para a sua vida. A palavra é quem vai gerar a cura para a sua vida. É a palavra quem vai gerar todas as conquistas para a sua vida. É a palavra. E nós vamos ver pessoas que vivem falando que a palavra está ruim. Igrejas que vivem só de louvores, só querem viver de milagres, de curas e esquecem da palavra. Ah, mas esse pregador aí é muito ruim. Ah, mas esse pregador não sinto mais a presença de Deus quando ele está falando. Ah, esse pregador é tal, ele age de muito tal jeito. Ah, esse pregador grita demais, esse fala muito baixo. O problema não está no pregador. Se você não está sentindo o Espírito Santo, o problema não está no pregador, o problema não está no pastor, o problema não está no missionário, não está no diácono, o problema está em você. Quer sentir a presença de Deus? Então coloca a tua vida no altar. O erro não está em quem você está apontando, o erro está em você que aponta. E às vezes nós vamos julgar, nós vamos tacar pedra, mas nós não analisamos dentro de si para falar como que eu estou errado. Eu só quero julgar, eu só quero tacar pedra, eu só quero falar mal, mas eu não olho para dentro de mim e falo, eu quem estou errado, é eu quem preciso acertar. É eu quem preciso me colocar de joelhos perante o Senhor para sentir a presença. E nós vamos ver isso, que a palavra de Deus, a palavra ainda tem poder. Eu quero dizer para você, chega de querer entrar dentro da igreja e só querer ver cura, milagre, libertação, profecia. Você quer tudo isso? Eu tenho algo especial para você. A palavra já diz tudo isso que você precisa. A palavra já é um conjunto de tudo. E é a palavra que nós devemos guardar. Salmo 119, lá no versículo 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus. A palavra é tudo. E nós vamos continuar vendo no versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, a que pertencia a Simão, a que pertencia a Pedro, e pediu-lhe, ou seja, Jesus estava direcionando uma palavra para Pedro, que o afastasse um pouco da praia. Jesus pediu para que Pedro afastasse o barco um pouco da praia. Eu imagino que ser crente é coisa de louco. Ser crente é você imaginar coisa de louco. E às vezes eu paro para pensar, imagino Jesus chegando até Pedro, e Jesus chega ali, opa, bom dia. Pedro responde, bom dia, bom. E Jesus esse barco aqui é seu? Sim, é meu. Ah, é porque eu queria emprestado ele. Ah, claro, você vai pescar? Não, eu vou pregar a palavra. E eu imagino neste momento Pedro olhando. Tá bom, pode me pegar emprestado. Só que aí existe um pequeno detalhe, porque quando Jesus entra dentro do barco, Jesus pede para Pedro afastar um pouco o barco da praia. Pedro afasta o barco um pouco da praia. Cadê aqui os empurradores de barco? Cadê os empurradores de barco? Só para quem está no Espírito vai entender essa. Só para quem está no Espírito Santo vai pegar essa. Pedro empurrou o barco e dentro do barco havia a palavra de Deus. Há quanto tempo você não empurra mais a palavra? Há quanto tempo você não prega mais? Há quanto tempo você não tem empurrado mais? Você tem deixado o barco parado, mas Jesus está dentro do barco dizendo, ei, empurra o barco um pouco mais para lá, empurra o barco um pouco mais para cá. Jesus está dentro do barco dizendo, empurra. E há quanto tempo você não tem empurrado mais o barco? Eu estou dentro da casa do Senhor, mas eu não quero levar mais o ministério para frente. Eu não quero mais empurrar a igreja para frente. Eu não quero mais avançar o meu ministério. Mas o Senhor vai dizer, empurra o barco, porque é dentro do barco que tem a palavra.
E aí vamos continuar dizendo que Jesus falou então para Pedro que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Ou seja, Jesus ensinava o povo. Jesus ensinava a palavra. Palavra, não está falando que Jesus profetizou sobre o povo, não está falando que Jesus falou lá curas, milagres, não. Jesus falou a palavra, só a palavra bastava. Sabe qual é o mistério de Pedro ter ganhado a benção dele? Não foi por ele ter emprestado o barco para Jesus, não. Foi por ele não ter ido embora. E eu imagino ali Jesus conversando com Pedro, Jesus ensinando a palavra para o povo e para Pedro, porque Pedro ficou lá, Pedro não foi embora. Eu imagino Tiago e João, rapaz, vamos embora. Noite frustrante como essa, não pescamos nada, chega. Todo mundo com raiva, já não tinha mais jeito, não tinha como fazer mais nada, já estava de dia. A noite mais frustrante, talvez, da vida de Pedro. E aí Tiago e João ali, talvez... Ei, Pedro, vamos embora. Você já emprestou o barco? Vamos embora. Mas aí Pedro, eu imagino Pedro chegando e falando assim, não, a maneira que esse senhor me fala é incrível demais, eu vou ficar aqui mais um pouco. Se quiser ir, pode ir, mas eu vou ficar aqui mais um pouco. A bênção de Pedro não veio através dele emprestar o barco para Jesus. A bênção de Pedro chegou através dele ter ficado para ouvir a palavra de Jesus. Jesus estava explicando a palavra para o povo. Pedro não pensou em ir embora. Pedro queria ficar naquele momento para ouvir a palavra, até porque ele estava precisando. Nos momentos mais frustrantes da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua vida, não pense em ir embora, fique e ouça a palavra do Senhor. Está difícil, está complicado, lá no serviço teve muita batalha, na minha casa está uma luta travada, mas eu estou aqui ouvindo a palavra porque é ela que vai me sustentar. Eu não preciso de cura, não preciso de milagre, só a palavra já me basta. E nós vamos continuar então vendo que Jesus ensinava a palavra. E aí vamos continuar. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Pedro. Ou seja, Jesus estava direcionando outra palavra. Jesus em todos os momentos está direcionando uma palavra. Jesus está direcionando outra palavra. Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Mas Pedro respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe o que Pedro estava querendo dizer com isso? Eu que sou pescador profissional, pesquei a noite todinha, fui em cada canto desse lugar, conheço esse lugar como a palma da minha mão, e o Senhor vem me falar para me jogar a rede de novo. Pedro estava ali já naquele momento frustrante, falando, eu pesquei a noite todinha. Eu conheço esse lago de Genezaré como a palma da minha mão, e você aparece para falar para mim jogar a rede de novo? Mas Pedro não questionou, e o problema não está em questionar. Porque após ele questionar isso, porque ele vai falar assim, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas aí vem um ponto, e aí vem um mas. E aí Pedro vai dizer, mas porque és tu quem está dizendo, porque és tu quem está dizendo a palavra, eu vou seguir ela. Jesus direcionou a palavra para Pedro, então Pedro seguiu a palavra de Jesus. E aí ele vai dizer, mas porque és tu que está dizendo isto. Ou seja, Jesus estava direcionando outra palavra para Pedro. E ele fala, vou lançar as redes. Pedro questionou, mas ele também não parou no meio do caminho. Ele questionou e ouviu a voz do Senhor. O problema não está em você questionar aquilo que Deus tem para a sua vida. O problema está quando você questiona e para. Agora você quer bênção para a sua vida, você questiona para o Senhor. Pode questionar porque isso é normal. Quando o Senhor manda você para tal lugar, quando o Senhor te entrega algo que você não queria, e aí nós questionamos, mas o problema não está em questionar. O problema está em questionar e parar. E Pedro não parou, Pedro questionou, mas ele continuou seguindo aquilo que Jesus tinha falado para ele. E ele lançou as redes.
E nós vamos ver então, no versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Quando fizeram, pegaram. Em outras versões na Bíblia vai dizer colheram. Mas no rio não se colhe, no rio se pesca. Aí sabe o que eu quero trazer para você? Só quem está em espírito agora vai levar essa. Jesus é onipresente. Enquanto ele estava falando a palavra, naquele momento para o povo, o Jesus onipresente também estava colhendo já a bênção para Pedro. Enquanto Jesus estava falando a palavra, Jesus já estava colhendo os peixes. Jesus não estava pescando, Jesus estava colhendo. Só quem está em espírito vai pegar. Só quem está em espírito vai pegar essa, porque Jesus é onipresente. Ei, você quer bênção para a sua vida? Primeiro vai ouvir a palavra. Você quer bênçãos para a sua vida? Vai ouvir a palavra, porque enquanto você está ouvindo a palavra, o Senhor já está colhendo os peixes para a sua vida. O Senhor já está colhendo, o Senhor não está pescando. A bênção para a tua vida é tão grande que você não tem noção. O Senhor tem algo para você tão grande que você ainda não parou para imaginar. Mas é necessário você ouvir a palavra enquanto Ele está colhendo a tua bênção e preparando ela para ti lá na frente. Não pensa lá na frente, pensa na palavra. E aí nós vamos ver, voltando um pouco, eu te pergunto agora. Por que Jesus só entrou no barco quando Pedro estava lavando as redes? Por que Jesus não entrou no barco quando Pedro estava com as redes sujas? Ah, mas eu vou falar. Eita Deus. Meu Deus. Por que Jesus entrou no barco somente quando Pedro já estava lavando as redes? Quem pesca, ou quem já pescou, sabe muito bem que para lavar uma rede é batendo. Porque aí você vai batendo a rede e aí você vai tirando todo o lixo, vai vendo onde está rasgado, onde está furado, e aí você vai consertando. Jesus não chegou no barco com a rede de Pedro de qualquer maneira, não. Após Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro já estava lavando, não significa que Pedro tinha terminado de lavar a rede. Pedro já estava lavando as redes e Jesus chega. Ah, mas eu vou falar agora. Tem muito crente querendo direcionamento de Deus com a rede suja. Tem muito crente querendo direcionamento para casamento com a rede de qualquer maneira. Tem muita gente dentro da igreja querendo direcionamento para casa, para carro, para sair da cidade, para sair do estado, para sair do país. Mas a rede está de qualquer maneira. Ei, escuta, Pedro só recebeu o direcionamento de Deus porque ele já estava lavando a rede. Você jamais vai receber o direcionamento de Deus com a sua rede de qualquer maneira. Você quer receber o direcionamento de Deus, você quer receber a bênção de Deus, então lava a tua rede. Jesus só chegou quando Pedro já estava lavando as redes. Após Pedro ter lavado as redes, que Jesus dá a direção para Pedro. Jesus dá a direção para Pedro, mas depois de ele já ter lavado as redes. Aí tem muito crente dentro da igreja, querendo ser pregador, querendo louvar, mas a rede está de qualquer maneira. Ah, eu quero pregar a palavra, eu quero louvar, eu quero profetizar, quero pular, quero falar em línguas, mas a rede está de qualquer maneira. Primeiro vai colocar a tua rede no altar, meu irmão. Primeiro vai colocar a tua rede no chão e vai orar por ela. Primeiro vai colocar a tua vida na unção, vai colocar a tua vida no óleo. Coloca os teus joelhos e ora ao Senhor. E aí sim você vai ganhar direção, porque a tua rede vai estar limpa. Rede suja só traz lixo. Rede suja, quanto mais você joga, mais lixo vai vindo. Agora limpe a rede para você ver. Limpa a rede para você ver a bênção que o Senhor tem para você. E nós vamos ver isso, que Pedro já estava lavando as redes. Pedro só ganhou o direcionamento de Deus quando ele terminou de lavar as redes. Após ele ter lavado as redes, ele ganhou o direcionamento. E nós vamos ver no versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de
quase começarem a afundar. A bênção da vida de Pedro era tão grande que ele ainda teve para dividir. A bênção de Pedro era tão grande, era tão enorme, que ele ainda deu para dividir, que os barcos ainda quase afundaram. A bênção que Deus tem para a tua vida é tão grande, que o teu barco vai quase afundar. E quando você pensar que está quase afundando, Jesus aparece para a sua vida. E nós vamos ver no versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés do Senhor e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro deixa tudo para seguir a palavra. E a pergunta que eu tenho para você novamente: o que você precisa hoje para seguir Jesus? Ah, Senhor, eu preciso de um carro. Se tivesse um carrinho ia ficar bem melhor para mim ir para a obra. Ah, Senhor, eu quero fazer a obra, mas eu quero uma mulher, uma varoa de Deus. Aí eu faço a obra direitinho. Ah, Senhor, eu preciso de um emprego melhor, porque esse não está dando certo. Aí o Senhor pega, te dá o carro. Aí você pega, troca o carro de novo, pega outro melhor e a obra continua a mesma coisa. Deus te entrega a varoa que tu pediu e tu continua a mesma coisa. Deus te entrega a bênção que tu pediu para tu prosseguir na obra. O Senhor te entrega e você continua a mesma coisa. O Senhor te entrega uma bênção e você fala, promete para o Senhor: Senhor, se o Senhor me entregar isso, eu faço a obra. Só isso, só basta isso para mim continuar fazendo a obra. E o Senhor te entrega, e você, em vez de prosseguir, você tem recuado, mas não é assim. O Senhor tem uma bênção para a tua vida, e quando tu pede, Ele também quer algo em troca. Quando você pede um carro, quando você pede uma casa, quando você pede uma renovação do Espírito Santo na tua vida, quando você pede para pregar, quando você pede para louvar, Ele quer ver resultados. E qual é o resultado que você tem entregado para o Senhor? E quando chegar aquele grande dia, onde todos irão estar ali para falar as suas obras, qual é os seus resultados? Quais são as suas vitórias e as suas derrotas? O que você vai apresentar para o Senhor? O que é que você vai apresentar ali diante dEle? Porque para você entrar no céu, você precisa apresentar o seu trabalho. Não entra no céu de qualquer maneira. Você vai chegar lá, mas vai ter que apresentar o que você fez, as suas obras. E aí, como é que está a sua obra? Como é que está o seu caminhar? Como é que está na presença do Senhor? Está de qualquer jeito? Então hoje é a chance de você renovar. Está de qualquer maneira, está de qualquer jeito, está largado para lá de um lado, para o outro. Então hoje você tem a chance de consertar a sua vida. Jesus já está te dando direcionamento, que é a palavra. Mas você precisa colocar a tua vida no altar. Para de correr atrás de cura. Para de correr atrás de milagre. Para de correr atrás de profecia. Porque isso são consequências de um culto. A palavra é aquilo que mais sagrado que existe. E é ela quem vai te dar tudo que você precisa. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero casamento. É isso aqui quem pode me dar, a palavra do Senhor. Eu quero salvação, é a palavra do Senhor. Eu quero cura para o meu filho, é a palavra do Senhor. Eu quero cura para o vício da minha família, é a palavra do Senhor. Eu quero seguir pelos caminhos de Deus, é a palavra quem vai te guiar. Não existe nada que possa te impedir quando você tem a palavra guardada no seu coração. Você vai prosseguir o caminhar. Ainda que apareçam pedras no meio do caminho, ainda que apareça um gigante, a palavra vai tirar tudo isso da tua frente e vai iluminar o teu caminho, porque a palavra é luz. O que você precisa não é uma libertação, não, você está precisando da palavra, porque a palavra já vai te dar a libertação. Você não precisa de milagres, a palavra já é o próprio milagre. Só que você precisa buscar aqui dentro dela.
não é facilmente conquistada. Então busque a palavra, busque ao Senhor, porque a palavra é o que importa. A sua direção é a palavra de Deus. Se coloca de pé neste momento. Eu quero orar por você neste momento. E que você venha fechar os seus olhos agora. E que você venha começar a remover tudo que você já fez na sua vida. E que você coloque agora na sua cabeça os seus projetos. Coloca sobre a sua cabeça aquele trabalho que você tanto sonha. A casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. A maneira que você quer pregar, que tudo aquilo que é dos seus sonhos. E agora você vai colocar uma coisa na sua cabeça. A palavra é a direção de tudo isso. Não importa ter dinheiro, não importa ter carro, não importa ter casa bonita, se eu não tenho a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Pai, que o Teu povo venha sentir a Tua glória neste momento. Pai, que o Teu povo venha começar a entender que a Tua palavra é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Senhor. Pai, dê direção a cada um. Que as bênçãos venham se multiplicar assim como se multiplicou na vida de Pedro naquele momento. Pai, o Senhor fez de Pedro um discípulo após entregar a bênção. Então faça do Teu povo discípulos. Faça do Teu povo missionários. Faça do Teu povo pregadores da palavra. Faça do Senhor levitas, porque eles é necessitados de Ti. É necessitados da Sua palavra. Então derrama a Tua glória, derrama o Teu poder e a Tua unção. E que o Teu povo venha sentir uma transbordante presença de Ti neste momento. Que o Teu povo venha colocar e iluminar primeiramente os caminhos com a palavra do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu agradeço pela rica oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.